Qual é o elemento e o que a forma de sua mão diz sobre você? Você já percebeu que tem pessoas que entram numa sala e o ambiente muda? Você já percebeu que a energia que você sente, mesmo na conversa com essas pessoas, traz para você uma confiança, uma solidez? Às vezes você não sabe explicar, você vai entender esse sentimento como talvez empatia. Tem pessoa que você ama estar perto dela, porque ela faz você pensar, porque a conversa vai longe. E tem aquela que chega, que você sente quase uma onda eletrizante, uma sensação de profundidade, de que ela está sentindo muito mais do que ela está falando. Isso acontece sempre nas conversas comigo, porque as mãos são regidas por elementos, e os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. Você provavelmente já ouviu esses elementos no contexto da astrologia. Sou do signo de fogo, mas meu ascendente, terra. Mas o que pouquíssima gente sabe é que esses 4 elementos também estão mapeados na forma da sua mão. Não nas linhas, mas na estrutura, no formato da palma, no formato dos dedos, no tamanho dos dedos em relação à palma. Às vezes na textura da pele, a pele mais seca, mais áspera, ou até mesmo aquela pele úmida. Em coisas que você carrega desde que nasceu e que talvez ninguém tenha olhado com esta informação. E sabe o que mais me fascina? Esses elementos na mão não tem nada a ver com o seu signo. Você pode ser sagitariano, signo do fogo, e ter uma mão água. Porque o signo fala sobre aonde você chegou nesta vida. E a forma da mão fala sobre o que você trouxe para ela. E hoje a gente vai descobrir aqui, ó, juntinhos, qual é o elemento da sua mão, né? Então acompanha até o final, porque esse episódio vai trazer muita coisa boa para você. Antes da gente entrar nos formatos da mão, eu preciso te contar de onde vem essa história de 4 elementos, né? Para poder fazer sentido. Porque quando você entende a raiz de tudo, aí as coisas ficam mais claras. Então a gente vai lá no começo da história do mundo, falando de Aristóteles. Ele acreditava que tudo que existia no mundo era baseado pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Não de forma literal, como uma tabela periódica, mas como princípios, como energia que está presente em tudo, inclusive na gente, nas pessoas. Essa visão viajou da Grécia e foi parar na Índia. Da Índia foi parar na China. E foi aí que as tradições se misturaram e a leitura de mão criou um contexto, uma existência, entendendo-se que essa interpretação já existe há milênios. Os chineses, que são a grande referência da quirologia, já associavam a estrutura da mão a tipos de energia vital, muito antes de qualquer pessoa chamar isso de ciência moderna. Aí chegamos no século XX. Carl Jung entrou em cena e Jung disse uma coisa que mudou a psicologia para sempre. Existem tipos psicológicos, formas diferentes de funcionar e de perceber o mundo, de tomar a decisão de se relacionar. E esses tipos não são hierarquias, nenhum é melhor que o outro. A gente está falando então dos arquétipos, padrões profundos do ser humano que se repetem ao longo da história. É aí que a quirologia faz exatamente isso. Ela mapeia esses tipos através da forma da mão. Então, quando você olha para a sua mão, antes de você abrir a boca, eu já sei muito sobre como funciona você. O que te move, o que te trava, como você ama, como você decide. E aí a gente vai entender como você reage quando a vida aperta. Pode parecer absurdo, mas a leitura que vai sendo confirmada numa consulta após consulta, ano após ano. Existem pessoas que eu leio a mão há mais de 20 anos, que eu fui vendo essas pessoas crescerem, se tornarem os seres humanos que elas são. Apenas analisando e mostrando os caminhos, entendendo a estrutura, ainda não olhando as linhas, a gente vai poder descobrir qual é o elemento da sua mão. Então, os 4 formatos de mão eu vou descrever a partir de agora. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção aqui, ó, no dorso da sua mão. Eu quero que você vá comparando, vá percebendo se essa minha explicação
vai fazer sentido para o seu tipo de mão, reconhecendo cada um deles. Você até vai poder ver os seus traços em 2 tipos de mão. Até isso aí é normal. A gente raramente é por um elemento, né? Afinal, a gente é 50% papai, 50% mamãe. E o formato da mão, né, segue esse caminho. Se ela é mais quadrada ou mais longa, se o tamanho dos dedos em relação à palma, se os seus dedos são curtos ou são aqueles que quando você dobra o médio em direção à palma, ele chega até o meio, ou ele passa do meio, ou ele nem chega no meio. Dedos longos, dedos curtos. Vamos começar então com a mão fogo? Palma longa com dedos curtos. Palma longa com dedos curtos. Essa mão geralmente tem marcas muito vivas, linhas bem definidas, montes profundos e bem pronunciados, você enxerga os montes. Uma pele que parece ter uma textura, ela não é nem seca nem úmida. É uma mão discreta. Você conhece alguém que toma decisão por instinto? Que começa 10 projetos ao mesmo tempo e tem energia para tudo isso? Que entra numa sala e você já sente que ela acabou de chegar? Não porque ela é necessariamente barulhenta, mas porque ela tem presença? Essa é a energia da mão fogo. Essa é uma energia de mão que impressiona, tem vitalidade natural. São líderes natos, não porque querem mandar, mas não deixam de ser mandão um pouquinho, mas porque tem uma clareza de visão que arrasta as pessoas junto. São pessoas apaixonadas, entusiasmadas, até demais, como diria minha filha, e criativas. Mas aqui vem a parte mais honesta dessa leitura. Fogo sem controle queima. A impulsividade é o grande desafio dessa mão. A dificuldade de sentar com um desconforto, de esperar, sabe? Esperar o processo acontecer. De ouvir então? Péssimo. Quando a resposta interna já gritou vai, essa pessoa não tem paciência de ouvir. Jung chamaria essa energia de extroversão intuitiva. A pessoa que vive orientada por suas visões, por possibilidades. É uma pessoa que está sempre um passo à frente do que existe agora. No misticismo, o fogo é o elemento da transformação. Não é à toa, né? Nas tradições de candomblé, umbanda, os orixás de fogo, como Xangô e Ogum, são associados à força e à justiça e à abertura de caminhos. Quando uma pessoa tem uma mão no formato fogo, ela está alinhada com seu propósito. Ela literalmente abre o caminho. Para ela e para quem está ao redor dela. Agora uma pergunta forte para você que está me vendo aqui. Já se reconheceu aí na mão fogo? Quantas vezes na sua vida você começou algo com toda a energia do mundo e parou no meio porque o entusiasmo inicial acabou? Isso não é falta de comprometimento, é a natureza do fogo. Ele pede para ser administrado e a gente vai aprender a administrar. Vamos falar da segunda mão, a mão terra. Palma quadrada, dedos curtos. Essa mão, geralmente, ela é mais firme ao toque. A palma é quadrada, quase simétrica nos 4 lados. Os dedos são curtos e as pontas dos dedos também são quadrados. Às vezes, as pontas são achatadas, formando esse formato. A pele costuma ser mais espessa, mais resistente e até áspera. É uma mão que parece construída para trabalhar. E isso não é uma metáfora. Pessoas com a mão terra são a espinha dorsal de qualquer grupo. São confiáveis de uma forma que você não precisa testar. Você simplesmente sabe que ela vai estar lá. Combinou com a terra vai cumprir. São pessoas práticas, responsáveis e muito. Com os pés tão firmes no chão que às vezes você quase tem inveja da estabilidade que elas carregam. São aquelas pessoas que quando a sua vida desabafa, você vai ligar para ela, porque sabe que a mão terra vai te ajudar. Mas tem um outro lado. A terra em excesso pode ficar tão enraizada que tem dificuldade de se mover, de se renovar, de soltar o que não serve mais. A resistência, a mudança, que no início parecia firmeza, pode se tornar uma prisão muito confortável. Verdade? Freud falaria sobre o princípio da realidade nessa mão. A capacidade de adiar a satisfação, de lidar com o que é concreto, de construir com a paciência,
de uma força extraordinária, mas que precisa aprender que o crescimento às vezes exige soltar o chão. Na espiritualidade, a terra é o elemento da manifestação, onde as coisas tomam forma e onde o sonho vira realidade. Nenhuma semente vai germinar sem a terra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que tem mão terra. Já se reconheceu nessa mão? Você que tem mão terra está se segurando em algo ou uma situação? Um casamento, por exemplo, que você não consegue sair do lugar? Uma relação a qual já poderia ter acabado? Só porque jogar fora não faz parte do seu jeito de ser? Às vezes a coragem mais difícil é deixar morrer aquilo que já morreu. Agora, para falar da mão ar, deu até calor, então entenda bem, a mão ar ela é quadrada, com dedos compridos que não acabam mais. Essa combinação é muito interessante, porque une a estrutura da palma da mão quadrada lá da terra, com os dedos longos, às vezes finos, até mesmo elegantes. As juntas costumam ser mais salientes, a pele tende a ser mais seca. É uma mão que gesticula muito, que fala muito mais com as mãos do que literalmente com a boca. A pessoa de ar é aquela que você ama ter perto numa conversa, porque ela pensa enquanto ela fala. E o pensamento dela vai longe, porque as pessoas de ar costumam ser analíticas, curiosas, comunicativas, têm uma sede de entender as coisas que nunca parece saciar. Lê muito, questiona muito, tem opiniões sobre tudo. E quando ela está ali no flow, ela é brilhante. A capacidade de se conectar com ideias aparentemente desconexas são do ar. De ver padrões onde os outros não veem. Elas veem o caos. De colocar em palavras o que todo mundo sentia, mas ninguém conseguia nomear. Isso é um dom raro. O desafio do ar é a desconexão com o corpo e com a emoção. O ar vive na cabeça. O ar é racional. E aí, o que ela deveria estar sentindo, às vezes, faz com que ela tome decisões só analíticas, que no final acerta na lógica da vida, mas erra também. Jung chamaria isso de tipo de pensamento extrovertido ou introvertido. Depende de como essa energia se manifesta. Mas em ambos os casos, é uma mente que precisa aprender a confiar também no que não pode ser explicado. No imaginário espiritual, o ar é o elemento da palavra, da comunicação divina. No candomblé, Yansan, orixá dos ventos, da tempestade, carrega uma energia de movimento, de transformação pelo som, pela força do sopro. É uma energia que pode ser suave, como uma brisa, ou devastadora, como um furacão, uma tempestade. Agora, para você que tem a mão de ar, você já ficou tanto no modo análise, que quando finalmente percebeu o que estava na hora sentindo, já tinha passado da hora? O ar precisa aprender a descer do mental, para aqui, o físico, o corporal. Às vezes, a resposta que você está procurando não está na sua cabeça, está no seu peito. Chegamos ao último dos 4 elementos e das mãos. Chama-se mão água. Palma longa, dedos longos, mas flexíveis. Essa mão costuma ser muito delicada ao toque. A palma é alongada, ovalada, às vezes com uma leveza que parece até frágil. E as mãos costumam ser úmidas, tem muita sudorose na mão. Os dedos são compridos, finos, frequentemente com pontas levemente cônicas. A pele é fina que chega a rachar, ao mesmo tempo macia. É uma mão que sente antes de pensar. A pessoa de água tem uma capacidade empática, que às vezes é quase sobrenatural. Ela entra em um ambiente e ela sente o que está acontecendo ali, sem que ninguém precise falar nada. Ela sente a tensão, ela sente a alegria, ela sente a tristeza. Deu para entender que ela sente? Absorve tudo isso como uma esponja. A criatividade de uma forma que vai além da técnica. Tem uma relação profunda com a intuição, com o sonho, com o simbolismo da vida.
Muitas vezes é uma mão artística, tem afinidades com música, com arte, com escrita, com escultura. Tudo que toca é leve. A mão água é a mão da dança, a mão do vento, da brisa da chuva. Qualquer linguagem que permita expressar o que não cabe em palavras racionais, é exatamente aí que vai morar o nosso desafio. A mão água se forma, se derrama. Pessoas de água podem se perder tão completamente nas emoções, nas suas próprias emoções e nas emoções dos outros, que perde o fio de voltar para si mesma. Pode absorver as dores do mundo e não saber mais qual dor é a sua e qual dor é a dos outros. Nos terreiros de Candomblé, Umbanda, a água é sagrada. Oxum, rainha das águas doces, representa o amor, a sensibilidade, a beleza e a fertilidade. Iemanjá, das águas salgadas do mar, carrega a profundidade do inconsciente, aquilo que não se vê, mas que sustenta tudo. A água é o elemento que a psicologia mais estuda, porque é o elemento das emoções, do inconsciente, porque está embaixo de uma superfície. Freud construiu a psicanálise tentando entender as correntes subterrâneas da psique humana. Toda a teoria do inconsciente é essência, é a teoria da água. Agora, para você que tem a mão água, você já se perdeu tanto cuidando de todo mundo que esqueceu de cuidar de você? A água não tem barreiras próprias, ela transborda. Aprende a construir suas próprias margens. Não é dureza, é sobrevivência. Quando você tem dois elementos, minha mão é meio água, minha mão é meio terra, minha mão é meio ar, minha mão é meio fogo. Eu escuto as pessoas me dizendo, minha mão não é nenhuma dessas. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser duas formações, meio terra, meio água, meio fogo, meio ar. É muito comum encontrar mãos que ficam na fronteira entre dois elementos. Uma palma que é quase quadrada, mas não totalmente. Dedos que não são nem curtos e nem compridos, medianos. Nesse caso, você vai carregar características de dois elementos. E, geralmente, um dos mais dominantes é o mais constante, é o mais forte. Se a sua mão é mais fogo, então você é mais fogo do que ar. E o outro vai aparecer em algumas características. Quando a mão fica entre um exemplo e outro, a liderança é o exemplo maior. Mas o que é muito mais sensível vai aparecer na superfície. Alguém que lidera com paixão, mas decide com o coração. Além disso, tem os dedos. Cada dedo corresponde a uma área da vida e a um planeta. O dedo de Júpiter, o dedo indicador. O dedo de Saturno, o dedo médio. O dedo das alianças, o anelar, o dedo do Sol. E o dedo do Mercúrio, o mindinho, que é o dedo de Mercúrio. Você está me perguntando do polegar. O polegar não tem nome, mas ele está associado à região de Vênus. Uma coisa que eu sempre observo quando eu olho a região do polegar é que ele sozinho já conta muito sobre o caráter de uma pessoa. Um polegar longo e firme geralmente é de uma pessoa com força de vontade sólida, que quer saber, que vai atrás. Um polegar curto tende a indicar uma pessoa mais influenciável por outras, que observa o desejo do outro antes de identificar o próprio. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Sua mão não te define em uma caixinha, mas ela te representa. Você decide o que faz com essa apresentação. O que isso tem a ver com o seu destino? Você pode estar pensando. Célia, mas qual é a conexão com o meu destino? Quais as escolhas da minha vida? É aqui que a leitura de mão vai além de entretenimento. Quando eu sei o meu elemento, quando eu entendo a estrutura da base, eu consigo ler as linhas da sua mão com uma precisão cirúrgica completamente diferente. Porque as mesmas linhas, vida, cabeça e coração, têm significados diferentes dependendo do tipo de mão, onde elas aparecem. Uma ilha na linha do coração de uma mão, água, é uma história. A mesma ilha em uma mão de fogo conta outra história completamente diferente. O contexto do elemento explica o seu padrão. E mais, o elemento mostra qual é o terreno natural aí que a gente está
estudando? E por que estão os pontos cegos? Que é isso que você quer saber. O que você tende a repetir sem perceber. O que falta no seu jeito de funcionar. Sabe aquela sensação de que a minha vida não anda? Nunca chega a lugar nenhum? A pessoa de terra, que nunca soltou o chão, vai continuar ali na sua estabilidade, mas pode perder a oportunidade de transformação, que só aparece para quem aceita movimento. A pessoa de água que não aprende a criar limites vai continuar sempre sofrendo com a sua própria sensibilidade, mas vai continuar se perdendo dos outros antes mesmo de se encontrar. Não é determinismo, é consciência. Quando você sabe do que você é feita, você consegue trabalhar com a sua natureza, em vez de lutar contra ela. E as escolhas que você faz a partir daí, essas são só suas. Hoje você conheceu aqui no Podquiro os 4 elementos da mão, mas eu não quero que isso seja só uma curiosidade para passar um tempo aí. Eu quero que você pense na sua mão e você avalie qual o seu elemento. Que você pense nas histórias que foram contadas para você e como você tem vivido. A pergunta que fica aqui até o nosso próximo episódio é: o seu elemento tem sido uma força na sua vida? Ou você está lutando contra a própria natureza sem perceber? Porque tem muita gente sofrendo de não porque a vida é difícil, mas porque está tentando ser um elemento que não é seu. A mão terra, que se cobra por não ser ousada como fogo. A mão a mão água, que se culpa por ser sensível demais. A mão ar, que se envergonha por não conseguir simplesmente sentir sem precisar entender. A leitura de mãos existe para isso, para você parar de se cobrar pelo que não é da sua natureza e começar a cultivar o que é. Se você quer entender o que está escrito nas suas mãos, o seu elemento, as suas linhas e os sinais, me procure aqui. A consulta de quirologia não é uma sessão de adivinhação. É uma conversa honesta sobre quem é você, sobre os seus caminhos que estão aí, disponíveis para você. Segue o link aqui na nossa bio, nos segue lá no Instagram. Eu sou Célia Siqueira e te espero no nosso próximo episódio. Um beijo grande e até lá.